Então vamos trabalhar, né, gente? Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Convide os seus colegas de profissão. Se tem algum estudante de psicologia por aí, convida também. Às terças-feiras nós estamos dedicados a fortalecer a nossa profissão, a cuidar, né, de nós psicólogos, dos nossos estudantes de psicologia, nossos futuros colegas. Então sejam todos muito bem-vindos. Aproveito para agradecer aos nossos parceiros do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo, os nossos alunos do Psicoclínica 360. Obrigada pela parceria, pelo apoio, pelo carinho e pelo comprometimento, né, com a nossa profissão, com a psicologia, através do nosso trabalho. Hoje é a nossa 11ª live de terça-feira. Ah, ótimo, vou postar e vou te marcar, claro que eu vou. Já fiz questão, tava doido pra você entrar. A nossa 11ª live de terça-feira. E com esse objetivo, né, como eu falei, às vezes se você é psicólogo clínico, ou se você não é psicólogo clínico, está trabalhando numa outra área, quer fazer transição de carreira, está namorando a psicologia clínica, tem muita vontade de atuar nessa área, aproveite as nossas lives de terça-feira para ir se aproximando aos temas, essa área de atuação, esse campo que é tão vasto. E se você já está na área, passa por aqui para trocar ideia, para também dar a sua contribuição e fazer o nosso trabalho ficar cada vez mais forte e que a gente possa se apoiar nessa jornada profissional, né? Bom, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro e há mais de 20 anos me dedico a estudar diversos temas da psicologia. E em 2019 nós iniciamos timidamente um trabalho online para além dos muros da faculdade, trazendo conteúdos da psicologia. E no ano passado, em setembro, nós iniciamos as lives semanalmente. Inclusive, daqui a uma semana nós fazemos 1 ano de live. Inacreditável, gente. Que delícia. Nem parece que passou isso tudo. Na hora que a gente vai olhando para trás, assim, né, para nossa trajetória, nós temos agora mais de 60 lives. Meu Deus. No início, né, parecia tão longe isso. E tem essa força, né, do fazer constantemente, do fazer de tempo em tempo, aos poucos. E olha que a gente vai olhando para a trajetória, isso vai tomando um corpo, né? Vai tomando uma forma, uma estrutura mais robusta. E eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte desse trabalho, né? Dessa conquista junto com a gente na construção dos nossos plantões, do Psicoclínica. Muito, muito, muito obrigada. Então a nossa ideia é trazer conteúdos de psicologia para além dos muros da faculdade, para que a gente não se sinta tão sozinho nessa prática clínica, que é uma atividade mais solitária, né? Porque nós todos somos psicólogos, né? Eu tenho falado isso aqui nas terças-feiras. Hashtag somos todos psicólogos, bora olhar para aquilo que é comum na nossa prática. Ei, Fátima, ei, Ganso, tudo bom? Bom, nessa semana, ontem, nós tivemos uma segunda aula do Psicoclínica 360, do Método 12Ps, que é um programa de acompanhamento comigo, onde estamos juntos quase 3 meses, né, que é o processo, 90 dias de desafio, estudos de caso, teoria, revisão daquilo que faz parte da nossa formação, reparando as nossas bases para que a gente possa fazer um trabalho de aprofundamento e crescimento da nossa carreira e jornada. Aproveito para mandar um beijo para os alunos do Psicoclínica. E ontem a gente começou uma discussão, um estudo sobre a questão da própria psicologia clínica, né? E eu resolvi trazer hoje para a live, que eu acho que é válido. Talvez você faltou essa aula, né? Talvez no momento que você estava estudando sobre isso, você nem se interessava tanto pela psicologia clínica, ou se você é estudante, eu não sei se você ainda já chegou nesse ponto do curso. E para ajudar a sanar algumas curiosidades, tá, gente? Longe de mim, né, trazer todas as curiosidades, mas algumas selecionadas a partir de um artigo repensando a psicologia clínica, que eu vou deixar aqui escritinho para vocês, a referência. Eu trouxe algumas perguntas para ajudar nessa reflexão, tá bom? Então vamos às perguntas. Então as perguntas levantadas a partir da aula de ontem e relendo o artigo foram: qual foi a primeira vez que a gente escuta, né? A gente lê essa referência psicologia clínica? Qual era o contexto? Quais foram os desdobramentos? O que é, então, psicologia clínica
o que não é psicologia clínica, quais são as características principais, o que a gente vê na faculdade, popularmente o que fica, né? Qual o nome que fica e qual o olhar que fica para a maior parte das pessoas, quais são os tipos, por onde a gente deve começar então, e depois da faculdade, o que a gente faz com isso e o que a gente pode fazer para melhorar. E vocês podem estar se perguntando assim, Kátia, mas por que isso é importante? É importante para que a gente possa saber o que a gente está falando, o que a gente está divulgando, o que a gente está repassando, o que a gente está fazendo. Porque depois que a gente forma, né, se espera que a gente tenha resposta para algumas coisas específicas da nossa área, né, da psicologia. Para que a gente possa também passar mais confiança para as pessoas que nos procuram, para que as pessoas percebam o valor e a importância da nossa profissão, da nossa atuação, da seriedade, né, de todas as pesquisas, de toda a ciência que está por trás disso, para que a gente possa ter credibilidade e força na psicologia, no exercício da nossa profissão, para que a gente se sinta um profissional mais seguro, mais confiante, sabendo o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, ok? Por isso que essas coisas são importantes serem debatidas aqui. E então hoje o tema curiosidades sobre a psicologia clínica. Então, bora relembrar algumas aulas aí da sua formação, ou alguma aula que você está tendo atualmente, eu também estou relembrando por aqui, né? Vamos lá, respondendo então as perguntas, o artigo é Repensando a Psicologia Clínica, da autora Rita Petrarca Teixeira. Ela escreveu esse artigo em 1997, quando ela estava fazendo o mestrado dela, tá bom? Vou deixar a referência aqui. Então, qual foi a primeira vez que foi falada essa expressão? Vocês lembram, né, que o William Wundt, ele estava num laboratório fazendo pesquisas, e é quando a psicologia nasce, né? A gente pode colocá-lo como o pai da psicologia. A psicologia vem de uma herança, né, da filosofia, da medicina. E aí, então, um aluno dele, em 1896, Whitmer, ele estava fazendo procedimentos de avaliação com crianças com deficiências. E ele vai e emprega essa expressão, assim, psicologia clínica, quando ele estava fazendo esses procedimentos de avaliação com as crianças com deficiência. Então, qual era o contexto da época, né? O texto diz que a configuração cultural contemporânea se impôs à psicologia clínica naquele momento num lugar de escuta dos excluídos, daquilo que não era positivo. Gente, olha que interessante isso, né? Então, lá atrás, a gente está falando de 1896, no início dessa construção do que viria a ser a psicologia, né? Estava tudo tão no início, como a área ainda não estava definida, né? E o olhar da questão da psicologia clínica já era para a escuta dos excluídos. Mas interessante os termos, né, do não positivo, como se tivesse positivo e negativo, né, normal e anormal. E quais foram os desdobramentos disso? A Rita contextualiza assim: devido ao fenômeno de influências intelectuais da época, haviam 3 polos de força que dominavam o campo do saber, das artes, da cultura e da sociedade em geral. Olha que interessante. O primeiro polo era chamado de liberalismo. Continha a ideia de proporcionar meios de representação e inserção dos excluídos, de forma a ampliar o seu autodomínio e a sua autonomia. E Maura, bem-vinda! Esse ideal fortemente vinculado aos princípios da Revolução Francesa, que pregava que todos os homens eram livres e iguais em seus direitos. Então, no momento onde a influência era a Revolução Francesa, dos homens livres e iguais, a influência do liberalismo era proporcionar meios de representação e interação dos excluídos, para ampliação de autodomínio e autonomia. Bonito isso, né? O segundo polo de influência foi o romantismo. Encontrou-se a sua expressão maior no campo da filosofia e das artes. Em todos os gêneros, a diferença ganha o reconhecimento e a expressão do eu, do singular, da subjetividade, passa a ser uma meta alcançada.
Nesse sentido, o romantismo objetivava dar vias de expressão ao excluído. Então, o primeiro liberalismo, representação e interação. Depois, o romantismo, dando reconhecimento e expressão do eu. Bora lá. O terceiro polo estava relacionado às práticas disciplinares, que foram construídos a partir da queda da visão, tanto do liberalismo quanto do romantismo, e momento de guerra e pós-guerra, que é exatamente nesse cenário que se descobre a possibilidade de avaliar, controlar, normatizar o homem a fim de ajustá-lo em prol da sociedade. Então a gente percebe, né, essas variações do que acontece com a construção do que seria essa psicologia clínica. Dentre dar autonomia, dar voz, representatividade, o lugar dos excluídos, da expressão, mas depois não é? Pelo período pós-guerra. A questão da avaliação, do controle, da normatização e do ajuste do homem à sociedade. Então, isso é só para a gente entender, né, o que acontece na construção do que é a psicologia clínica, tá, gente? Não a clínica psicológica, mas a psicologia clínica. E na declaração da Associação Americana da Psicologia, ela anunciava que a psicologia clínica tinha como finalidade definir capacidades e características de comportamento de um indivíduo através de testes de medição, análise e observação, integrando esses resultados e dados recebidos de exames físicos e histórico social, fornecer sugestões, recomendações, tendo em visto o ajustamento apropriado do indivíduo. Entende? Isso foi escrito em 1935. E isso definiu o que era uma psicologia clínica. Definir as capacidades e características do comportamento de um indivíduo através do quê? De testes de medição, análise, observação, integrando esses resultados e dados recebidos tanto de exames físicos e histórico social, fornecendo então sugestões e recomendações, tendo em vista o ajustamento. Olha essa palavra, né, gente? A gente está falando de 1935, fiquem tranquilos. Bom, essas definições da psicologia clínica, elas não estão muito diferentes atualmente, mas é óbvio que a gente, em 2022, já ampliamos, né, essa questão do que é o ajuste desse humano, né? Aquilo que é normal, daquilo que não é normal, desse foco só na patologia. Então, a gente sabe que está acontecendo essa construção das psicologias, não é? Não só de uma psicologia, mas das psicologias. Então, o que não é psicologia clínica, né? A gente não pode confundir esse macro do que é psicologia clínica com uma teoria. A gente não pode confundir isso com uma técnica. A gente não pode achar que psicologia clínica é uma área de atuação, que são só os estudos de caso, que é a área clínica que a gente aprende na faculdade, e eu vou chegar nesse ponto, né? Então, a psicologia clínica não é o consultório, a clínica, o fazer hospitalar. Isso compõe, mas não é a psicologia clínica na sua amplitude, né? Bom, seguindo as perguntas, né? Então, ela faz um recorte assim. Em muitos casos, a clínica é definida pelo local onde é exercida e não propriamente pela função que exerce. Como se não fosse possível a gente fazer clínica para fora das quatro paredes do consultório, né? Então, lembre-se disso. Psicologia clínica não é em quatro paredes. Não é consultório, não é a clínica, não é o hospital. É a amplitude do que a psicologia clínica traz. Quais são, então, as principais características? Gente, olha isso que bonito, né? Vale a pena relembrar mesmo. Bom, o ensino da clínica, ele deve ser feito de maneira contextualizada, refletindo, então, o compromisso com a realidade, com a produção científica brasileira,
sendo ensinada e praticada em suas diferentes modalidades e não somente associada a um único modelo, como sinônimo de psicoterapia ou com uma determinada abordagem. É importante também que a gente incorpore a formação do clínico essa postura para a vida, né, gente, de pesquisador, uma vez que esse profissional atua de uma forma que a observação, a interpretação e a ação reflexiva faz parte do nosso fazer. É importante também que seja trabalhada a percepção de diferentes formas e níveis de atuação. O que equivale a dizer que o clínico não seja formado para ser um repetidor de um único modelo e que propicie, então, uma atitude crítica frente ao conhecimento e às técnicas e que ele não seja somente um consumidor dando ênfase no seu compromisso ético. É importante, então, que nós, profissionais da psicologia clínica, a gente esteja inteiro para receber aquela pessoa num processo de promoção de saúde, para além do consultório. O que a gente vê na faculdade? A gente vê na faculdade, às vezes é assim, né? A disciplina Psicologia Clínica 1, Psicologia Clínica 2, Psicologia Clínica 3. Naquele momento, por uma forma metodológica, não é, gente? Assim, a gente está falando de matriz, daquilo que vai estruturando uma formação, se faz necessário ser daquela forma, né? Imagina a quantidade de pessoas, a gente está no curso de formação. Então, tem uma disciplina de Psicologia 1 e, de repente, ela tem uma orientação, né? Ou para humanista, ou psicanálise, ou TCC. E o aluno, ele entra em contato com aquele professor, ele vai para a clínica escola, ele começa a fazer a escuta daquelas pessoas. E Cassinha, ei Ana, tudo bom? Sejam bem-vindas. E aí, às vezes, muitas das vezes, né, na prática clínica, dentro da faculdade e na disciplina de psicologia, dado o nome de psicologia clínica, né, 1, 2 e 3, a gente vai para a prática, a gente volta para a sala de aula, discute esses casos com os professores, dentro daquela abordagem, né, dentro daquele recorte, e é necessário que seja feito assim. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao que a gente vê na faculdade, não, tá, gente? A gente está aqui construindo o que está para além disso, né? Nesse macro de todas as teorias, de todas as abordagens, de várias técnicas, de várias formas de saberes que compõem esse universo que é a psicologia clínica, para a gente não ficar reduzindo, né, esse campo enorme. E então, popularmente, quando a gente fala psicologia clínica, a maioria pensa em divã, em consultório, em clínicas, não é? É o que as pessoas pensam que é a psicologia clínica. Não imagina a quantidade de abordagens, de pesquisas, de multidisciplinariedade. Não pensam que tem interdisciplinas, múltiplos profissionais que compõem esse fazer todo, né? Kátia, então, por onde que a gente deve começar e quais são os tipos? Ela traz assim: o ensino da psicologia, ele deve abarcar diferentes teorias, técnicas e formas de atuação, que seja clínica também ao promover a crítica e o compromisso ético, independente das opções teóricas, e que se permita incorporar outros saberes, e não a fim de patologizar o seu próprio saber. Por onde a gente deve começar? Agora, né, gente? Na hora de você divulgar o que é psicologia clínica, na hora de você esclarecer para as pessoas quando elas te perguntam isso, na hora de você lembrar que a gente faz parte desse campo, desse universo, a partir da nossa prática profissional, a partir da psicoterapia, a partir, né, da abordagem que a gente escolhe, mas que é um universo e que a gente deve respeitar todas as formas. A gente deve respeitar todas as formas de fazer a psicologia clínica acontecer, né? A clínica da psicologia, né? E lembrando desse macro que é a psicologia clínica. Ei, Soninha! A amiga é incrível, né? Como a gente trabalha no mesmo lugar, a gente não se vê, eu fico impressionada. Beijo, te amo. E, Kátia, e quando isso começa? Começa na nossa formação, né?
começando a colocar esses tijolinhos e compreendendo desse fazer, dessa prática, dessa amplitude, desse contato com diversas abordagens, e por isso que é importante, né? Quando a gente passa pela faculdade, quanto mais diversidade de abordagem, quanto mais técnicas diferentes a partir de cada abordagem, quanto mais linhas de pesquisa, melhor para a gente na nossa formação. Gente, nem se a gente se dedicasse a vida inteira a estudar só uma delas, não teria tempo nessa vida. Enquanto a gente está aqui conversando, várias pesquisas estão sendo feitas, vários artigos estão sendo publicados no mundo inteiro. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, que a psicologia clínica não é psicoterapia. A psicologia clínica é esse lugar de promoção de saúde de diversas áreas, de diversos campos, de diversas formas de atuação. Então, como que a gente pode melhorar, né, isso? A gente pode melhorar trazendo para o nosso saber, né, para a nossa vida, a questão da contextualização, né? Qual o momento que nós estamos vivendo, o que acontece com o ser humano em várias áreas, e o que acontece com o ser humano sendo influenciado pela sociedade, pela família, pela situação econômica. A gente tem que contextualizar o que acontece, né, com esse ser, o que está acontecendo no momento atual da vida dele. Pensar nas diferentes modalidades, respeitar as diferenças entre a gente, nos exigir uma postura de pesquisador, de observador, daquele que tem uma atitude crítica e reflexiva sobre a vida, sobre os estudos, entendendo a importância de sermos multiprofissionais, interdisciplinares. Então, só da gente ter esse lugar, essa consciência do que a gente pode melhorar em prol do fortalecimento da nossa profissão, em prol do fortalecimento desse campo, desse grande campo de atuação, a nossa postura diante ao outro e para falar da nossa psicologia ganha mais credibilidade, ganha mais força. E quando eu fico pensando assim, Kátia, e olhando pro psicólogo, né? Olhando pro psicólogo, o que é comum entre a gente? Lembre-se, se a gente mantém essa postura do pesquisador, do observador, dessa análise crítica, a gente pode sempre se lembrar do nosso papel de acolhimento, da construção desse lugar seguro, da promoção da saúde, da escuta atenta, dessa presença no presente, da gente se interessar pelo outro de forma verdadeira e íntegra, da gente compreender que a gente é uma demanda relacional, que as pessoas são diversas, não ficar psicopatologizando tudo e também não reduzir, né, a questões achando que são só coisas da psicologia, são só coisas psicológicas. A gente precisa sim encaminhar os nossos pacientes para um acompanhamento médico, para um acompanhamento com o nutricionista, com o fisioterapeuta. A gente precisa lembrar que o ser humano é múltiplo e a gente precisa dessas outras áreas de atuação para ampliar a saúde dessa pessoa que nos procura. A gente precisa ser ético e contar com as diversas profissões que existem para tornar a nossa vida um pouco melhor, né? Eu reconheço que nós temos vários caminhos, tá, gente? Eu trouxe esse recorte de hoje porque foi uma discussão que nós começamos na aula de ontem. E eu lembro que, eu tô lembrando do Marcos, né, que ele falou a frase do Jung, que ao estar diante, é mais ou menos assim, se alguém lembra dela, escreve aqui para mim. Ao se encontrar com o outro, né, um outro humano, que a gente também seja somente uma alma humana. Então lembre-se disso, tá? A psicologia clínica é uma área gigante. A gente popularmente fala, eu sou um psicólogo clínico, né? Mas, na verdade, a gente, dentro desse campo, a gente escolhe uma determinada área de atuação, que é a clínica psicológica, né? A gente vai se tornando um psicoterapeuta, e dentro dessa modalidade psicoterapeuta, possivelmente a gente escolhe uma abordagem para nos orientar, nos nortear nas nossas pesquisas, no plano de tratamento daquele paciente. Então, esse pequeno fazer também é para promoção de saúde dentro de diversas formas que a psicologia clínica, tanto no consultório privado quanto no social, ela pode acontecer, né? Bem, quem tá aqui comigo, manda um oi, um coração, fala, Kátia, eu tô aqui. Essa é uma live mais teórica, né? Às terças-feiras nós estamos aqui com essa finalidade, com esse objetivo de fortalecer a nossa profissão, de trazer
conceitos e, de repente, alguns estudos que foi passado na graduação e que, de repente, passou despercebido. Hoje a gente está aqui para relembrar de algumas coisas. E hoje eu queria relembrá-los disso, dessa amplitude que é a psicologia clínica. Combinado? Bom, me escrevam, mandem sugestões de temas. Nós estamos a todo vapor com a turma do Psicoclínica, fazendo um trabalho de acompanhamento de 90 dias, para que a gente se sinta mais seguro e confiante na nossa prática. E todas as terças-feiras nós estamos aqui para fortalecer a nossa profissão, dizendo que nós todos somos psicólogos, que nós não estamos sozinhos e que vocês podem contar com a gente. Um beijo no coração de vocês e até mais.